E se o diabo, esse personagem com chifres, tridente e cor vermelha que está enraizado no teu imaginário desde a infância, não existe na Bíblia? E se a palavra Lúcifer nunca apareceu nos manuscritos hebraicos originais, que Satanás, no Antigo Testamento, não é o adversário cósmico de Deus, mas um funcionário do tribunal celestial, e que o retrato do diabo que te aterroriza desde criança foi, literalmente, inventado por um poeta italiano no século XIV, hoje vou abrir contigo o que a teologia acadêmica sabe há 100 anos, mas que poucos pastores se atrevem a pregar. Não para te confundir, para te libertar de um medo que nunca foi bíblico. Não estás perdido, estás a ser chamado. Vamos lembrar, quando alguém diz o diabo, o que imaginas? Provavelmente uma figura vermelha com chifres, cauda em forma de seta, tridente na mão, olhos brilhantes, sorriso maligno, imagem pintada nas igrejas medievais, imagem dos contos infantis, imagem dos filmes de Hollywood. Agora pergunta-te, onde na Bíblia encontras esta figura? Resposta sincera: em lado nenhum, nem hebraico, nem grego, nem aramaico. A imagem que te ensinaram não vem das escrituras, vem da imaginação de Dante Alighieri, em 1320, da arte medieval que misturou o deus pagão grego Pan com chifres de bode, com o conceito hebraico de Satan. Vem dos pregadores fundamentalistas do século XVIII que precisavam de uma figura concreta para meter medo aos fiéis. A Bíblia hebraica original tem outra coisa muito diferente, e vais ver por quê. A primeira surpresa está no hebraico. A palavra Satanás não é um nome próprio, é um título. A palavra hebraica é Shin Tet Nun, transliterada como Satã, e significa, literalmente, adversário, acusador, aquele que se opõe. Em quase todas as ocorrências no Antigo Testamento, a palavra aparece com o artigo definido, Ha-Satã, o acusador, como se dissesses o procurador ou o promotor de justiça. Não é um nome, é uma função, e a função é judicial. Ha-Satã é o acusador no tribunal celestial, um funcionário cósmico que apresenta acusações contra os humanos diante de Deus. A figura aparece desta forma em Job, em Zacarias 3, em Crônicas, sempre como uma função, nunca como o oponente cósmico de Deus. Aqui é onde a coisa fica mais perturbadora. A palavra Lúcifer é talvez o nome mais associado ao diabo, mas ela não aparece uma única vez no hebraico original do Antigo Testamento. A palavra Lúcifer é latina, vem de lux, luz mais ferre. Trazer significa portador de luz. Foi a tradução latina da Vulgata no século IV para a palavra hebraica Helel ben Shahar, que significa estrela brilhante, filho da aurora. E onde aparece Helel no original hebraico? Em Isaías, capítulo 14, versículo 12. Mas aqui está o problema. Esse capítulo não é sobre o diabo, é um poema satírico. O profeta Isaías está a ridicularizar a queda de um rei humano específico, o rei da Babilônia. Lê o contexto. Versículo 4. Levantarás este provérbio contra o rei da Babilônia. Versículo 16. É este o homem que fazia tremer a terra? O capítulo é sobre um tirano humano, não sobre uma divindade caída. A leitura Lúcifer igual a diabo foi uma interpretação alegórica que começou em Orígenes, no III século, e cristalizou-se em Jerônimo na sua tradução latina. Mas no hebraico original, Helel ben Shahar é simplesmente um epíteto poético para o rei babilônico, comparando-o à estrela da manhã que aparece brilhante, mas é eclipsada quando o sol se ergue. Repara o que isto significa. A figura mais famosa associada ao diabo é, na verdade, um rei humano caído, não uma entidade espiritual. A história mais famosa de Satanás no Antigo Testamento é Job. E o que essa história revela vai virar a tua imagem da cabeça para baixo. No livro de Job, capítulo 1, há um cenário cósmico. Os filhos de Deus, os Benei Elohim, os anjos, apresentam-se diante do Senhor. E Ha-Satã vem com eles, vem junto dos anjos, vem como parte do tribunal celestial. Deus pergunta a Ha-Satã: de onde vens? Repara que Deus pergunta, como se Ha-Satã fosse um subordinado a reportar, e Ha-Satã
Razatã responde de rodear a terra e passear por ela. Depois Deus mesmo aponta Jobe e diz: reparaste no meu servo Jobe? E Razatã propõe testar Jobe, e Deus permite. Atenção a este detalhe: tudo o que Razatã faz a Jobe faz com licença divina explícita. Não é um rebelde fugitivo, é um funcionário a executar uma função, o acusador que examina a integridade dos humanos. Esta não é a imagem do diabo cristão tradicional, oponente cósmico de Deus. É um agente do tribunal divino. A função é teste e prova. Então, como é que se passou de Satã funcionário para o diabo cósmico do Apocalipse? Resposta: influência persa. Quando os judeus estiveram exilados na Babilônia, no século VI a.C., e depois sob o domínio do Império Persa, entraram em contato com o zoroastrismo. Esta era uma religião com um conceito completamente diferente do mal. O zoroastrismo é dualista. Tem dois deuses cósmicos: Ahura Mazda, o deus da luz, do bem, da verdade, e Angra Mainyu, o deus das trevas, do mal, da mentira. Os dois estão em guerra eterna desde antes do tempo, e a humanidade está apanhada no meio. Quando os judeus regressaram do exílio, trouxeram esta cosmologia conosco. Aos poucos, a literatura judaica do Segundo Templo começou a mostrar uma figura mais personalizada do mal. Os pseudepígrafos, livros como Enoque e Jubileus, têm já um Satanás muito mais desenvolvido como personagem, e é desta tradição, entre o exílio babilônico e o tempo de Jesus, que nasce o diabo do Novo Testamento que conheces. Já é uma figura mais autônoma, já é um adversário mais cósmico, mas ainda não é completamente o que a tradição cristã medieval fará dele. Quando passamos para o grego do Novo Testamento, encontramos uma palavra nova, diabolos. A palavra grega diabolos significa literalmente aquele que divide ou aquele que calunia. Vem do verbo diabalein, lançar através, no sentido de dividir, separar, lançar acusações para separar pessoas. É a mesma raiz da palavra moderna diabólico e ainda da palavra parábola, lançar ao lado, comparar e hipérbole, lançar acima, exagerar. Diabolos é, na sua raiz mais profunda, a força que divide, que separa o que estava unido, que cria conflito onde havia harmonia. Os místicos cristãos e gnósticos primitivos liam isto psicologicamente. O diabolos não é uma criatura externa de chifres, é o princípio interior da divisão, a força dentro de ti que separa razão de emoção, cabeça de coração, indivíduo de comunidade, carne de espírito. Esta leitura é confirmada por Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. A divisão é o que destrói. Diabolos é a dinâmica psíquica e social que destrói da forma mais profunda. Mas se a Bíblia tem um Satã funcionário e um diabolos psicológico, de onde vem o diabo vermelho com chifres da imaginação popular? A resposta é literária. Em 1320, Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia. No último canto do inferno, ele descreve Lúcifer, 3 cabeças, asas de morcego, mastigando Judas, Bruto e Cássio para sempre, preso no gelo. Esta imagem não está na Bíblia, é invenção de Dante, baseada em fragmentos de literatura apocalíptica, mitologia greco-romana, o deus Pan com pernas de bode e folclore medieval. 50 anos depois, Giotto começou a pintá-lo desta forma nas igrejas. Os artistas seguintes copiaram. As gravuras populares do século XVI e XVII espalharam a imagem por toda a cristandade. Os pregadores puritanos do século XVIII usaram-na para aterrorizar os fiéis, e aos poucos, a imagem inventada substituiu o conceito bíblico na mente coletiva. Hoje, quando dizes o diabo, a maioria das pessoas vê automaticamente o Lúcifer de Dante, não o Razatã da Bíblia. Então, o que é o diabo, afinal? Os místicos cristãos têm sempre dado a mesma resposta. O diabo é a tendência à divisão dentro de ti. É a parte da tua psique que acusa, separa, corrompe a unidade interior. É a função dentro de cada alma que se opõe à integração com o divino.
Carl Jung, no século XX, traduziu esta ideia para a psicologia moderna. Chamou-lhe a sombra, a parte de ti que rejeitaste, escondeste, projetaste para fora. Quanto mais a negas, mais ela te controla fingindo ser uma força externa. Os pais do deserto egípcios, no quarto século, viviam isto na carne. Iam para o deserto para enfrentar os demônios, mas os relatos deles deixam claro: os demônios eram primariamente as paixões e ilusões da própria mente, inveja, soberba, luxúria descontrolada, ódio enraizado, aspectos rejeitados do próprio ego, projetados como entidades exteriores. E isto não significa que o mal é apenas psicológico. Os místicos sabiam que existia uma dimensão espiritual real, mas a porta de entrada para o mal é sempre interior. Não há demônio que te possa controlar se não tiveres dado, primeiro, consentimento dentro. E é por isto que o caminho gnóstico antigo era de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, identifica os teus diabolos interiores, integra a tua sombra, porque o demônio que projetas para fora é apenas a parte de ti que recusaste reconhecer. Quando integras o que rejeitavas, o diabo perde o poder sobre ti. O diabo que te ensinaram a temer é, em grande parte, uma fabricação medieval, pintada sobre conceitos bíblicos muito mais subtis. Hasatan é o acusador funcional do tribunal celestial. Lúcifer nunca existiu. Foi um rei babilônico mal traduzido. Diabolos é a força psíquica e social da divisão, e o Lúcifer com chifres é Dante a deixar a sua marca. Quando entendes isto, deixas de viver com medo de uma entidade externa que te persegue, começas a olhar para dentro para os padrões de divisão que tu mesmo carregas, e é aí que a libertação real começa. Diz-me nos comentários, já tinhas notado que Lúcifer não está no hebraico? Ou que Hasatan trabalhava no tribunal celestial? Qual destas 3 descobertas te marcou mais? Partilha este vídeo com quem cresceu com medo do diabo vermelho. Se queres continuar a trilhar o caminho oculto, inscreve-te na lente divina. Ativa o sino. Lembra-te, tu não estavas destinado a seguir, estavas destinado a lembrar. Paz.